paz do Senhor Jesus, amém. Bom que você está aqui. E eu queria pedir para você abrir aí a sua Bíblia, em Mateus 11, né? Vamos ver o que Jesus fala a respeito, né, da ansiedade, porque a ansiedade, ela é uma coisa terrível. Eu acho que muito pouca gente não teve ansiedade. Eu creio que poucas pessoas não tiveram ansiedade. Alguns da ansiedade passaram para uma opressão tão grande que se tornou, como falou o irmão Lucas, tem estudos sobre isso, que vira depressão. E muitas pessoas, por causa disso, foram levadas à morte. Então eu queria, nessa noite, dizer que tem um caminho para isso, para a gente viver livre disso, porque a ansiedade é algo que precisa ser preenchido dentro de nós, nas nossas vidas. E por isso muitas pessoas às vezes não se realizam, às vezes não estão felizes com a sua vida, com o que tem, com o que são, com o seu corpo, e aí entram em opressão, em depressão, e muitas levam até a morte. Parar de falar para tirar uma foto e não ficar de boca aberta, né? Mas a gente tem visto, e essa semana mesmo a gente fez algumas visitas, eu e a Marli, e eu cheguei no lugar onde estávamos falando, e quando eu toquei nesse assunto, todas foram unânimes e olharam para a pessoa que tinha nos chamado, né, sobre a morte. E a gente sabe que a morte é a falta de alguma coisa, da vida, né? A morte é a falta da vida. E o espírito de morte é o espírito das trevas, é o espírito de Satanás. A Bíblia diz que a morte vai ter que dar aos seus mortos no último dia, né? Mas aqueles que foram escritos no livro da vida vão estar todos lá. Então Jesus Cristo, Ele é a vida. E obrigado, irmão Ezequias, meu querido. E aqui em Mateus 11, versículo 28, eu vou usar a NVI, que é a nova tradução da linguagem. A NVI é a nova tradução NVI, internacional. Ela é uma linguagem muito clara, muito clássica, muito fácil de compreensão. Se você não está com a NVI, acompanhe com nós aqui no Data Show. E o Senhor Jesus diz assim no versículo 28. Ele diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Feche seus olhos e vamos orar. Senhor Jesus, obrigado. Nós estamos diante da Tua presença, diante da Tua palavra, e só queremos nos esconder em Ti, Senhor, naquilo que Tu tens para revelar. Quem fala e quem convence é o Senhor. Quem dá entendimento ao Senhor pelo poder do Teu Espírito Santo. E como já entendemos aqui no momento de louvor, de adoração, somente Tu, Senhor, é digno de louvor, de honra, de glória, de adoração. E nós Te convidamos, Espírito Santo, a preencher nessa noite corações aqui neste lugar, visitar vidas aqui neste lugar que talvez entraram aqui oprimidos, sobrecarregados, cansados. Talvez entraram aqui com dor, entraram aqui talvez tristes nessa noite. Senhor, nós sabemos que o Senhor é a vida. Em Ti não há tristeza, em Ti não há sofrimento, porque Tu, Senhor, levou sobre Si as nossas dores, as nossas angústias, as nossas aflições, a nossa ansiedade. Tudo o Senhor jogou ali na cruz e nós nos lançamos a Ti nessa noite. Confiamos na Tua graça, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.
Amém, queridos? Quem de vocês que ainda não ouviu esse versículo de Mateus 11, 28? Venham a mim todos. Acho que todos conhecem, né? Acho que não haveria pouquíssimas pessoas aqui que não tivessem ouvido este versículo tão clássico que o Senhor Jesus diz: venham a mim todos. Ele não chamou o Lucas, ele não chamou a Andressa, não chamou a Marli, ele chamou todos nós, né? Um convite tão maravilhoso para você e para mim, e que nessa noite nós podemos pensar um pouco nisso. Eu queria, como o tema é a ansiedade, né? E eu ouvi o Lucas, achei muito interessante, ouvi o irmão, assisti a ministração do irmão Igor, porque eu não fiquei aqui sábado, mas estava assistindo terça-feira. Como a gente conhece, né, o irmão Rodrigo, amei também ouvir o que Deus falou por intermédio dele. Aliás, ele tomou meus versículos que eu ia falar, mas igual eu vou falar, porque Deus já tinha me dado. Então, essa questão da ansiedade é uma coisa terrível. Eu acho que, como eu falei, poucas pessoas não tiveram. Eu, principalmente, a ansiedade ela foi tanta na minha vida, ela me levou a sofrer tanto, que eu fugi de casa com 12 para 13 anos. Eu fugi pela janela dos fundos da casa dos meus pais. E comecei a sofrer no mundo com menos de 13 anos. E com a ansiedade, com o sofrimento, com menos de 15 eu já era ladrão, eu já roubava. E o inimigo me oprimiu tanto. E eu tinha tanto essa questão da fobia, né? Que o demônio me agarrava de noite, ele me sufocava, ele me travava a minha boca, me apertava debaixo das cobertas. Eu achava que eu ia morrer, eu não conseguia gritar. Não sei se alguém já sentiu isso na vida. Eu sofri anos da minha vida. Eu sofri tanto por causa disso, porque eu não sabia o que era isso, eu não sabia me defender. E eu não conhecia o Senhor Jesus. E a falta do conhecimento do Senhor Jesus é o que leva as pessoas a sofrerem. A falta de humildade também, porque muitos conhecem, mas às vezes não o querem. Não escolhem a virem, como ele diz, venham a mim, todos vocês. E eu vivi anos da minha vida. Me casei, continuei ansioso, continuei vivendo na vida errada. Fui parar na cadeia muitas vezes, preso, fui oprimido pelo diabo, fui pisado por capeta, por causa da falta de Jesus. Por falta daquele que pode preencher o lugar que tem a ansiedade. A ansiedade é a falta da presença, da plenitude. A Bíblia fala, pelo apóstolo Pedro, no capítulo 2, eu não vou citar esse versículo, eu não me lembro de que está, mas ele é a plenitude que preenche todas as coisas. É o pleno, é o completo. E se nós não temos isso, é por isso que muitas pessoas vivem hoje oprimidas, sobrecarregadas. Né? E o que eu achei interessante aqui, e que muitas pessoas às vezes não prestam atenção, no que diz aqui o Senhor Jesus no versículo 29. Ele diz, no 28, ele diz, vocês, e darei descanso a vocês, no final, ele diz, e tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. A alma cansada é a causa da ansiedade. A alma cansada. Não é o corpo cansado. O corpo cansado você dorme, descansa, aí já era.
Mas a alma cansada, essa é muito difícil. E a alma cansada, ela sofre tanto, ela não sabe onde descarregar. E não descansa porque não tem o descanso, não tem a plenitude que é Jesus. Por isso que ele diz: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Mas ele não está falando da canseira física aqui. Ele não está falando do trabalho que a gente trabalha a semana toda, laboral. Mas ele está falando do emocional, da alma. E a alma, queridos, é um lugar muito difícil. Porque a pessoa que não está bem espiritual, nada supre ela. O casamento não supre, os filhos não suprem, as riquezas não suprem, as coisas não suprem essa pessoa. E eu digo isso com muito conhecimento, porque quando eu vivi com essa alma cansada, eu tive todos os tipos de coisas na minha vida. Tive as riquezas, tive o glamour, tive os glamoures todos, mas não preenchi a minha vida, nem o meu casamento, nem as minhas filhas, nem a minha esposa. De eu estar vindo para casa, de ficar dias longe de casa, tipo cerca de 20 dias, às vezes até mais. E eu chegar e descer, às vezes descia em Florianópolis, de avião eu voltava para São Paulo de carro, para não vir para Blumenau, onde nós morava. Às vezes eu descia em São Paulo, louco para vir para casa, de lá eu ia para Porto Alegre, eu não vinha para casa, porque a minha alma não tinha descanso em lugar nenhum. Muitas vezes eu e a Marli, as meninas, nós estávamos fazendo um churrasco em casa, e o demônio lança uma seta em mim, eu saí fugindo de casa, abandonar a carne, abandonar a esposa em casa, as meninas, e sair sem rumo, e ficar dias fora de casa. Minha alma era abatida, a minha alma era cansada, ela era oprimida, deprimida. Muitas vezes eu estava dormindo em hotéis, às vezes, e a minha vontade era de pular para baixo, me matar. É uma das causas das mortes, é a opressão, é essa ansiedade. As pessoas, elas tiram as suas vidas. E nós temos um socorro. Nós temos Jesus, que foi quem preencheu esse lugar na minha vida. Foi esse que tirou todos os meus temores. E o Salmo 34, versículo 4, pedi que o irmão projete aqui para nós. O salmista diz: ele busquei o Senhor, e ele me respondeu e livrou-me de todos os meus temores. Porque a pessoa que está ansiosa, ela tem temores, medos, inseguranças, né? E ela está sempre insegura. Não sabe se ela está bem, e aqui os meninos, eu gostei do testemunho do irmão Rodrigo. Isso eu passei muito, digo, de ver as pessoas falando assim, eu pensava, esses caras estão falando de mim, né? E eu não tinha confiança, eu achava que onde tivesse alguém estava falando mal de mim. E eu estava escutando o testemunho do Rodrigo do colégio, né? Da vergonha, da inferioridade. Eu me sentia inferior às pessoas e buscava me preencher nas coisas, mas as coisas, elas não me preenchiam. E a coisa mais interessante é que Jesus diz em Lucas 12, versículo 25 em diante, se tu puder projetar aí para mim, Lucas, não sei se tu não leu esse texto também, mas eu gostaria de dizer aqui, de ler aqui, ele diz: quem de vocês, ele diz, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja na sua vida? Quem, ele diz? Pode seguir, querido. Visto que vocês
não podem sequer fazer uma coisa tão pequena. Por que se preocupa com o restante? Observe como crescem os lírios, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo a vocês que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã ela é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé? Não busquem ansiosamente o que comer ou beber. Não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas. Mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas serão acrescentadas a vocês. Veja que Jesus está dando um caminho, né? Quando Ele convida nós para vir a Ele, é para aprender como Ele cuida, como Ele se preocupa com essas coisas tão pequenas, Ele diz. E então eu fico pensando, se nós não temos a coragem de ir a Jesus, esse é um dos maiores problemas da humanidade. Mas eu queria aqui fazer uma ressalva, que hoje tem pessoas dentro da igreja que tomam remédio para depressão, que tomam remédios para dormir, remédios para acordar, e que congregam. E eu quero me deter um pouco nesse capítulo 11, versículo 28, que ele diz: venham a mim todos vocês. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. E ele afirma daí, ele diz: eu darei descanso a vocês. Mas eu estou na igreja, eu sou batizado, eu frequento o GC, e eu estou no discipulado, mas eu ainda não estou com a minha alma descansada. E como o Du estava ministrando aqui, talvez é essa falta de confiança, de relacionamento, de intimidade com o Espírito Santo, porque esse problema que você já está em Cristo, mas você ainda tem talvez essa dificuldade, talvez ainda falta algo que você precisa acessar no mundo espiritual. Coisas ocultas. Precisamos fazer uma autoanálise de nós mesmos e nós precisamos conhecer a Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, disse Jesus em João 8,32. Amanhã eu vou falar desse tema. Porque há algo que a igreja fala muito e talvez tem muita informação hoje, mas falta talvez um conhecimento mais profundo. Nós temos muitas informações. Às vezes crescemos no Evangelho, nós temos num lar às vezes cristão, mas às vezes nós temos muita informação. Um pequeno relato, eu já trabalhei com muitos líderes e até muitos pastores já, mas teve um que me chamou a atenção, que ele caiu no profundo da depressão, e ele dizia para mim: Pastor El, tu tinha muita vontade de ter o que tu tem, porque tu teve tanta experiência, tu foi traficante, tu foi ladrão, tu esteve na cadeia, tu passou pelo fundo da agulha, tomou tiro, e tu está aí, e tu parece que tu é muito melhor que eu espiritualmente. Parece assim que ele não tinha acessado Jesus. Ele não tinha conhecido Jesus. Ele tinha informação que Jesus era assim.
mas ele não tinha o conhecimento. Ele não tinha a intimidade. E o salmista fala no versículo 25, 14, ou 26, 14, eu não me lembro. Ele diz, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Ele diz, olha só, é para aqueles que o temem, dos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Dará a conhecer da sua intimidade. A aliança é o casamento. No casamento eu acessei tudo que eu tinha direito com a minha esposa. E a aliança do Senhor é nós acessar tudo que temos direito com o que Jesus nos deu. É uma coisa tão pessoal, tão íntima. É intimidade do Senhor. Ele dará aos que o temem. Né? A intimidade do Senhor Ele vai dar para quem teme, não é para qualquer um. Essa é uma das primeiras atitudes que nós temos que ter, é buscar a conhecer Jesus. Sabe? Buscar e conhecer Jesus. Saber quem Ele é. Ele é o Senhor. Senhor é o seu nome, diz a palavra. Ele diz todo o poder. Foi-me dado todo o poder, toda a autoridade no céu e na terra, embaixo da terra. Mas eu tenho que conhecer esse Jesus para me andar com Ele nessas profundidades. O profeta Jeremias, no capítulo 33, do versículo 3, ele diz assim, clama a mim que eu anunciar-te-ei e revelarei coisas ocultas e grandes que tu ainda nem sabes. O clamor, a busca é que vai levar-nos a conhecer o Senhor. E vai também levar-nos a conhecer as coisas ocultas, as coisas que são insondáveis. Então, primeira atitude para nós vencer a ansiedade, o medo, é conhecer quem nós estamos servindo. É conhecer a pessoa de Jesus Cristo. É conhecer o Senhor, conhecer a verdade, conhecer o caminho, conhecer a vida. Esse é o primeiro passo. E o segundo passo, o apóstolo Pedro diz no capítulo 5, também o irmão Igor leu, eu quero ler do versículo 6 e 7, 1 Pedro 5. Desculpe. 1 Pedro 5, 6 diz assim, portanto, diz Pedro, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. E aqui está a chave. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade. Acho que tanto o Lucas ministrou esse versículo como o Rodrigo. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Aleluia. Jesus tem cuidado de nós. Mas Ele precisa daquela primeira parte, vinde a mim. Ele diz, vinde a mim. Depois se lancem sobre mim. Né? Veja que há um caminho para nós, né, chegar nesse lugar. Porque se nós ficar, às vezes, argumentando, né? Que geralmente a gente argumenta, a gente cria muito argumento. É fácil criar argumento, não, mas é que, aquele demônio do mas é que, né? Já conhece o demônio do mas é que? Mas é que eu não gosto. Esse é o demônio, sabia? O demônio do mas é que muita gente não conhece, mas existe o mas é que. Ficam me defendendo, mas é que, pois é, né, pastor, mas é que, né? É o demônio do engano. Não deixa nós ser humildes o suficiente. E aí, Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflição. João 16:33. No mundo vocês terão aflição, disse Jesus.
Cita ali para mim João 16:33, faz favor. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz, ele diz. Olha só, a primeira coisa que Jesus diz. Ele estava dando vários conselhos no capítulo 16, falando a respeito de sua partida, falando a respeito do Espírito Santo, que ele vinha, né, e que ele ia ficar conosco. Ele diz, eu disse essas coisas para que vocês tenham paz. Neste mundo, vocês terão aflições, ele disse. Temos ou não temos? Temos. O cristão tem aflição. Mas uma das coisas que Jesus disse, contudo, ele diz, tenham ânimo, eu venci o mundo. Veja bem, atitudes que vão fazer nós vencer o mundo. É ter bom ânimo, não aceitar a proposta do adversário, não aceitar que o inimigo, né, vem querer oprimir. Porque a Bíblia diz que ele veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus diz, eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância. Precisamos de ir até Jesus. Esse é o passo certo. Porque se nós tiver esse primeiro passo, essa primeira atitude, de ir até Jesus, nós vamos começar a entender, porque Jesus, ele diz, vocês devem aprender de mim, porque eu sou manso e humilde. É outra chave. Pedro começa dizendo, portanto, humilhe-se debaixo da potente mão do Senhor. Não, Tiago diz, portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão do Senhor, para que Ele, no tempo oportuno, vos exalte. Tiago 4, acho que é 7, se não me engano. Então, veja bem, a humildade, ou a falta de humildade, é um dos problemas que as pessoas continuam, às vezes, vivendo uma vida medíocre, média em Cristo. Porque eles não conseguem entrar no profundo, eles não conseguem entrar num relacionamento maior. Estamos distraídos, estamos preocupados com muitas coisas, com muitas informações, mas não queremos conhecer a verdade. Não queremos ir até Jesus. Né? Seria essa a segunda atitude, né, de se lançar sobre Ele, Jesus. A primeira é ir até Ele, a segunda é se lançar sobre Ele. E a terceira, e aqui eu quero encerrar, é confiando só em Jesus. A confiança, né? A Bíblia diz que a confiança e a certeza da nossa fé, ela tem um grande e um aviltado galardão. Né? Fala o escritor aos Hebreus. Mas aqui eu quero ir num versículo, e eu li ele domingo passado, que está em Jeremias 17, profeta Jeremias 17, 8 e 9. Eu li esse versículo e me chama muita atenção. Porque aqui está falando da pessoa que tem confiança em Jesus, que se entrega a Jesus. E aqui diz assim, ó, essa pessoa que confia em Jesus, que conhece Jesus, que tem certeza quem Ele é, diz que Ele é como uma árvore, Ele será como uma árvore plantada junto às águas, e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa, veja bem, essa pessoa que confia no Senhor. E no ano da seca, não deixará de dar fruto. É interessante, porque, só até ali, irmão. É interessante porque a pessoa ansiosa, ela também não dá fruto. Por quê? Ela está muito estável.
A árvore que não tem uma raiz profunda, ela também não dá frutos às vezes. Ela produz pouco fruto ou até morre. E domingo eu falei sobre essa importância de nós estar plantados na casa do Senhor. Que diz que os plantados na casa do Senhor, eles florescerão, né? Eu li em Salmos 92, versículo 12 em diante. Mas aqui, o profeta Jeremias, ele está trazendo algo, comparando nós, ele compara a pessoa. E diz que essa pessoa, ela vai ser como árvore. Aqui nós temos o ribeiro. Aqui nós conhecemos essas beiras. E ontem nós estávamos saindo de uma casa, eu e a Maria, eu falei, olha ali as raízes da palmeira. Tinha um barranco e as raízes estavam assim, ó, tramadas. As nossas raízes, se elas estiverem profundas, elas estiverem edificadas em uma rocha, numa terra boa, não haverá problema. A Bíblia diz que não vamos temer o dia da seca. O dia da seca é o dia que pode vir vários problemas. O dia mau, né? O dia que bater na nossa porta, como bateu na porta de Jó. Um homem bem-sucedido, um homem que temia a Deus, um homem que próprio Deus deu testemunho dele, diz, observasse o meu servo Jó, homem justo, reto, temente a Deus e que continuamente se desvia do mal. Mas de repente começa a bater a tragédia na casa de Jó. Começa a morrer os animais, o jumento, os camelos, as mulas, as ovelhas, e vai morrendo tudo, morrem os filhos. Vem a destruição, bate na casa de Jó, e Jó ainda é tomado de uma grande enfermidade. Imagine você, queridos, nós aqui temos aqui, graças ao Senhor, gozando de saúde, gozando de paz. Mas começa a tirar da nossa casa, queridos. Imagine. Às vezes eu paro. Eu sou muito grato a Deus, mas às vezes eu vou orar e choro porque eu me lembro, meu Deus, eu tenho 3 filhas, já pensou se me tirar uma filha? Né? Aí já pensou se me tirar a minha caminhoneta velha, que eu ando para todo lado? Meu genro, meu Deus, meu braço direito. Já pensou se vai tirando essas coisas boas que a gente tem? Aí ainda me pega uma lepra. E já pensou eu que gosto de andar para cima e para baixo, trabalhando, não poder trabalhar, não poder caminhar, tá acamado. Aí a Marli chega para mim e diz, o que tu está fazendo? E abandona esse teu Deus e morre? Né? Já pensou? Jó passou por tudo isso. Mas Jó, ele não abandonou a sua confiança. Né? Então, a atitude de confiar no Senhor. Salmo 37, 3. Projeta aí para nós, irmão. Ele diz, confie no Senhor, faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. O 5 agora. O 4, pode levar o 4 também. Deleite-se no Senhor, se entregue a Ele, né? E Ele atenderá os desejos do seu coração. Às vezes você tem um desejo que é esse, de ser livre dessa opressão, ser livre dessa ansiedade, ser livre dessa luta. E o 5, entregue o seu caminho ao Senhor e confie nele, e Ele agirá. Outro texto que é tremendamente, 1 João 5,14. Diz o apóstolo João, esta é a confiança que temos. Ao nos aproximarmos de Deus, se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. João diz no capítulo 5, 15, 7, diz,
Se as minhas palavras estiverem em vós, se vocês estiverem em mim, pedireis o que quiserdes e vos será feito. É interessante que a gente tem que conhecer aquele que é o nosso Deus. Outra coisa importante, e aqui eu encerro, é Josué, capítulo 1, versículos 5 e 6. A maior importância que nós temos que ter é conhecer a palavra de Deus e confiar na palavra de Deus, confiar no nosso Deus. Olha o que diz Deus quando Josué está assumindo o comando do povo de Israel. Imagine Josué andou com Moisés, viu Moisés fazer todos aqueles milagres, aquelas obras. De repente, a gente vê que Josué assume todo aquele povo, toda aquela grande nação, e diz assim, Deus para ele: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como eu estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Ninguém poderá resistir uma pessoa de fé. A Bíblia diz depois que Josué era dotado de um espírito de graça e de conhecimento, que quando ele falava, todos unânime davam atenção ao que ele falava. Tudo o que ele falava, as pessoas ouviam e faziam, por causa da vida dele, da confiança que ele teve em Deus. Então, confiar em Deus, Provérbios 3, 5 e 6, abre aí também para mim, Rodrigo, faz favor. Diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração, não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. E aqui eu quero encerrar, queridos, dizendo algo muito importante. E isso, na minha vida, foi muito forte. Quando eu conheci o Evangelho, dei uma pequena fala do que eu vivia, de como era a minha vida, a vida toda, até 36 anos, quando eu conheci o Evangelho. Eu vivi uma vida de 12 anos, minha vida de criança, de adolescente, de jovem, andando totalmente errado. Totalmente errado. Até um dia que uma pessoa me ofereceu Jesus. E eu queria fechar com isso, sabe, queridos? Porque aqui nós estamos falando com jovens que são vigorosos, que são desprendidos em evangelizar, que querem evangelizar. Eu quero te dizer uma coisa: ofereça Jesus para as pessoas. Ofereça o Cristo, o que tira todo o pecado do mundo, o que nos ama, o que nos perdoa, o que nos libertou das trevas e nos trouxe para a sua luz. É dele que nós precisamos, é dele que você precisa, que eu preciso. Só Jesus pode fazer isso nas nossas vidas. Vocês ouviram 3 pessoas falar aqui, ouviram o Lucas, ouviram eu e o Rodrigo, e todos nós saímos praticamente do mesmo lugar, e o único que pôde mudar nós foi Jesus. Os meus pais tentaram me mudar, meus irmãos, a polícia, o Ministério Público, a minha esposa, as minhas filhas, ninguém conseguiu me mudar. Mas quando eu encontrei Jesus, quando eu conheci Jesus, eu pude confiar nele, porque a palavra dele foi muito forte para mim. Primeira coisa que Jesus falou para mim, que ele me amava. Jesus te ama, querido. Você tem muito valor.
Aleluia. Você tem muito valor para Jesus. Você foi escolhido por Jesus. Nem foi você que escolheu ele, disse João, no capítulo 15, no versículo 16. Não foi vocês que me escolheram a mim. Pelo contrário, disse Jesus, foi eu que vos escolhi. Escolhi a mim para que vocês vão e deem fruto, e os frutos de vocês permaneçam. O que é fruto? É nós oferecer Jesus a outras pessoas. É nós buscar ser cheio do Espírito Santo. É nós buscar oferecer o Espírito Santo para as pessoas. O Espírito Santo que está andando com você, que está dentro de você. É esse que convence as pessoas, não é nós, queridos. Nós fomos convencidos pelo Espírito Santo. Ele nos tirou das trevas, abriu os nossos olhos. Eu quero convidar você a ficar em pé, para nós orar. Eu creio que essas ministrações todas, né, irmão Ezequias e Nina, elas foram dirigidas por Deus para nós. Eu creio que foi dirigida por Deus. Se colocasse o Du falar que disse ia dar certo, a Marli, colocasse a irmã Natália, ela ia falar alguma coisa que ela passou. Colocasse a irmã Thaís, ela ia falar alguma coisa também que o Senhor está fazendo na vida dela. O André, colocasse ali o João, ele ia falar talvez do que Deus está fazendo. Se colocasse o Ivan, ele ia falar algo que Deus já fez na vida dele. Quem de nós que já não teve medo? Quem de nós, queridos? Mas nós temos hoje Deus conosco, aleluia. Nós temos Jesus, o Senhor dos Senhores. Nós temos aquele que guarda, aquele que, se Ele não guardar nossa casa em vão, nós guardaremos ela. Jesus de Nazaré, aquele que te conhece, aquele que sonda o teu coração, aquele que a palavra ainda não chegou na tua boca, Ele já sabe ela inteira. Jesus conhece o teu coração, conhece o teu sentimento. Talvez nessa noite você está aqui e você está lutando com isso. Eu quero te dizer que tem uma saída. Jesus disse: venham a mim todos vocês que estão cansados, vocês que estão sobrecarregados. Venham a mim. Ele diz: e aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Às vezes é a nossa falta de humildade que impede nós de estar com Jesus. Às vezes nós estamos tão cheios de nós, tão cheios de si mesmo, que não tem lugar para Jesus entrar na nossa alma, completar o nosso coração. Eu não vou pedir para ninguém vir aqui da frente, porque não precisa, você pode ir no seu lugar. Mas nós vamos orar. Nós vamos orar porque Filipenses 6, 4, ou 4, 6, eu não lembro, diz que tudo é para nós levar em oração. Fazer conhecido diante de Deus em oração e súplicas. Eu quero orar, eu quero declarar sobre a tua vida nessa noite, em nome de Jesus Cristo, vitória em todas as áreas da sua vida, seja ela emocional, espiritual. Jesus quer dar descanso para a tua alma. Ele é o Senhor, Ele é o nosso Deus.